Aqui que se der errado... Olá! O Assembleia Debate de hoje vai falar sobre violência no trânsito. Nesta semana, a morte de 2 operários aqui em São Paulo provocou revolta e trouxe à discussão novamente o problema que envolve direção, embriaguez, vítimas fatais e impunidade. Pois é, impunidade. José Ayrton e Raimundo Barbosa trabalhavam durante a madrugada do domingo, pintando uma ciclovia em Santana, na Zona Norte. Eles foram atropelados por Juliana Cristina da Silva, de 28 anos, que estava embriagada. José morreu na hora e Raimundo chegou a ser levado para o hospital com vida, mas também não resistiu. No momento do acidente, a motorista fugiu do local, mas foi parada por testemunhas. Juliana foi autuada em flagrante, mas responderá pelas mortes em liberdade. Para falar sobre esse triste caso e sobre o recorrente sentimento de impunidade que vivemos, eu recebo aqui nos nossos estúdios Cília Cavalcante de Souza, que é viúva do operário Raimundo Barbosa, e Maria da Conceição Cavalcante, que é irmã de Raimundo. Nós recebemos também Newton Gurman, que é da ONG Movimento Não Foi Acidente. Newton também é parente de uma vítima fatal de atropelamento. E conversaremos ainda com o tenente Fernando Vicentim, que é do Comando de Policiamento de Trânsito. No Brasil, a violência no trânsito é uma das principais causas de morte. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o país ocupa o 5º lugar no ranking das nações recordistas em acidentes, atrás de Índia, China, Estados Unidos e Rússia. E além do sofrimento indiscutível dos familiares das vítimas fatais, ainda há o sofrimento daqueles que, felizmente, sobrevivem aos acidentes. Sobrevivem à morte, mas carregam marcas para sempre. São obrigados a recriar uma nova forma de viver. A repórter Viviane Cesarino foi atrás de uma dessas histórias e mostra pra gente o que ela encontrou. Sabe aquelas pancadas que a gente leva para valorizar de vez a vida? Pois é, a do Davi foi forte e deixou sequelas. O Davi trabalhava a 120 metros de altura e foi sofrer um acidente no chão. Ele estava assim de bicicleta indo para o trabalho num domingo e ainda não tinha nem amanhecido quando veio o carro em alta velocidade. No atropelamento, um dos braços dele foi decepado e o que aconteceu depois assustou a todos pelo tamanho da crueldade. Quem atropelou o Davi na Avenida Paulista foi Alex Silwick, um estudante de psicologia que em 2013, quando o acidente aconteceu, tinha 22 anos. Ele estava bêbado e fugiu sem prestar socorro, com o braço do Davi preso no carro. Depois, o motorista jogou o braço em um córrego da Zona Sul de São Paulo. Poucas horas depois, se entregou à polícia. 11 dias preso. Ele saiu da cadeia antes de eu sair do hospital. Alex Silwick foi condenado a 6 anos de detenção em regime semiaberto e também teve o direito de dirigir suspenso por 5 anos. Ele nunca pediu desculpas ao Davi. Acho que se ele não se interessou em me procurar para prestar algum tipo de apoio, mesmo que fosse uma palavra, desculpa, tal, nada. Então você acaba perdendo as esperanças no tipo de pessoa que ele se tornou. A bicicleta do acidente que o Davi guardava toda amassada até bem pouco tempo atrás foi doada. Ele decidiu dar um passo à frente. Ele também faz rapel e dá palestras para contar a história de superação. Só que nem todos os casos seguem desta forma. O Vitor Gurman, aos 24 anos,
tinha uma vida inteirinha pela frente. E eu vejo hoje um outro tipo de chato, que a gente também não dá muita bola, que são os ecochatos. Né? Eles ficam falando que acidentes podem acontecer e que vão acontecer. A gente duvida que eles vão acontecer, né? Apesar de estar vendo algumas coisas. E hoje a gente se forma como administrador. A gente tem que ser responsável para que a gente não perca de novo aquilo que tem mais valor, que são as nossas vidas e as vidas de quem nós amamos. Os sonhos foram todos interrompidos. O Vitor foi atropelado em 2011. No volante, a nutricionista Gabriela Guerreiro Pereira. Ela dirigia este carro na rua Natingui, na Vila Madalena. De acordo com a promotoria, estava embriagada e ainda acima da velocidade permitida. O Vitor morreu 5 dias depois do acidente. A motorista responde ao crime em liberdade e o julgamento ainda nem aconteceu. No dia 18 de outubro deste ano, 2 operários que vieram do Piauí para tentar uma vida melhor em São Paulo encontraram a morte. Raimundo Barbosa dos Santos e José Ayrton pintavam uma ciclofaixa na Zona Norte quando foram atropelados. A motorista Juliana Cristina da Silva, de 28 anos, vai responder em liberdade. Ela pagou R$15 mil de fiança. O exame de bafômetro feito pela polícia apresentou resultado quase 3 vezes maior que o limite que configura embriaguez ao volante. Eu não sei nem como começar a falar agora. Vou chamar você de Dona Cília, senhora de Dona Cília, por puro respeito, uma jovem de 40 anos de idade, mãe de 4 filhos, né, Dona Cília? Esposa do Raimundo. Como é que foi quando a senhora foi avisada? Que a senhora estava dormindo, eu acredito. Tava. Aí o companheiro que estava trabalhando com ele chegou lá em casa, ele e a mulher dele. Quando ele chegou e falou, comadre, que eles são o padrinho da minha mais velha, minha mais nova. O compadre teve um acidente, eu precisando do RG dele. Eu disse, não, mas está com ele. E sendo que o outro já tinha falecido, mas não sabia o que, ele também estava mal, que só por Deus, mas não me falaram nada. Não, é para você ir, é para ir para a firma e de lá nós vamos para Santa Casa. Aí eu me arrumei, comecei a me apavorar. Que horas era? 4 e 5 da manhã. E as crianças? As crianças estavam dormindo, mas acordaram todas. Todos. O que a senhora sentiu na hora, assim? Disparou o coração, quis desmaiar? Eu não sabia se gritava, se chorava, se... Um desespero. Sem saber ainda exatamente o que tinha acontecido? Não sabia de nada. E aí, como é que foi isso? Aí eu fui para a firma com eles, alguém ficou com meus filhos, fui para a firma, e de lá eu só vi aquele movimento, um entra e sai, mas eu já sabia, eu já estava sentindo que alguém tinha acontecido, que ele não tinha morrido. Quando eu cheguei na Santa Casa, o engenheiro, o Cláudio lá da firma, pegou, me abraçou e falou que não tinha. Fizeram de tudo, mas tinha morrido. Tá aqui eu, 4 filhos, um de 8 anos, 6 anos, 3 e 1 ano e 6 meses. Ninguém se manifestou, ninguém nem ligou para dizer, Dona Cris, Dona Cristiane, tá precisando de alguma coisa? Me perdoe. Ninguém, a senhora diz... Da família. Da família Meu pai, da Juliana. Meu pai, nem uma mãe, nem uma irmã, não sei nem se ela tem. E tá aí, infeliz, solta. O que a senhora sente em relação a isso? Assim, eu vejo que a senhora está extremamente abalada, revoltada. Justiça. Paga uma fiança. E vai para onde esse dinheiro? 15 mil, 7.500 para cada vida. Estão mortos e ela está aí. A senhora trabalha também? Não.
quanto que o Raimundo conseguia trazer para a família? A senhora falou que ele trabalhava na firma há 19 anos. 19 anos. Há 19 anos ele chegou do Piauí aqui em São Paulo e já começou a trabalhar nessa firma e estava Já lá veio até... do Piauí para a firma. Já veio Foi. já com Já com foi convite. como ligaram, já Como que ele era? Tudo. Como pai. tudo. É. Responsável, exemplar, um bom pai, como aquele ali no Brasil, no mundo. Não existe. Não tem. Ele chegava às 5h45 da manhã. Eu levantava às 5h30, os 4, tudo vão para a escola. Eu fazia um leite, ele fazia um café. Não, Raimundo, eu fazia um cuscuz. Não, tem bolacha. Ele arrumava um, botava meia no outro, tudo. Isso porque ele já vinha trabalhado. Já havia trabalhado à Cansado. noite. Ele fazia... A função dele era o quê? Era a profissão dele mesmo. O que ele é? Que ele estava pintando ali uma ciclofaixa. Ele era operador de máquina 1. Operador de máquina. Era. Sempre trabalhou de madrugada? Não. Não. Era de dia, era à noite. Vamos viajar. Ele ultimamente estava trabalhando na Baixada. Mas eles vieram da Baixada para ficar aqui, para até fazer esse serviço. E talvez ia voltar depois para Santos. Estava quantos dias trabalhando ali naquela região? Ou era a primeira noite? Não. Estava mais de uma semana. Estava mais de uma semana ali? Tava. Onde a senhora mora? No Jardim Paulistano, Brasilândia. Brasilândia. É Zona Norte, mas é um outro lado da Zona Norte, né? É. Que aonde ele estava é próximo já mais da Dutra. E aonde ela mora, Brasilândia, já é mais aqui para baixo, para perto da Anhanguera, ali do outro lado, é mais para baixo, né? Ele saía de casa que horas e voltava às 5h30? Mas que Ele horas? saiu de casa às 6. 6 da tarde. 10, era. 12 horas ele ficava longe aí. Porque ele ia para a firma. Às vezes já estava em casa, às vezes já estava na firma. É isso. Tá difícil, né? Tá. Quanto que ele ganhava? Ganhava, dava para... Sustentar 6 pessoas. Dava. E agora? E agora? É difícil. Vou dar um respiro aqui para a senhora. Depois eu vou até pedir para os meninos aqui, se puder trazer um copinho d'água aqui para recuperar o fôlego. Passar aqui para o tenente, que é um agente de trânsito, né, Tenente Vicentinho? Sim. Quanto tempo o senhor trabalha com isso? Trabalho há 15 anos. 15 anos. Já viu muita coisa. Já vi bastante coisa. Por que continua havendo ainda? A Polícia Militar, ela desenvolve as operações todos os dias na cidade de São Paulo, em frente à questão de alcoolemia. Alcoolemia. Que é? A Operação Direção Segura, em que a gente faz a fiscalização propriamente dita, propriamente específica para as questões de condutor que está sob influência de álcool. Além disso, a gente realiza diversas outras operações que, mesmo assim, não sendo uma operação específica para esse caso, a gente verificando qualquer alteração na capacidade psicomotora do condutor, a gente submete ele ao teste do etilômetro, conhecido bafômetro, bem como qualquer acidente de trânsito que nós atendemos na cidade, a gente convida o cidadão a estar submetendo ao teste do etilômetro. Para quê? Para a sociedade tomar consciência desses acidentes, das vidas que estão sendo perdidas. Então, a Polícia Militar está muito preocupada com isso. O Comando de Policiamento de Trânsito está cada vez inovando as estratégias, utilizando a inteligência policial para estar melhorando o desenvolvimento dessa operação. Para quê? Para salvar vidas. Né? E está melhorando? Todo esse empenho, todo esse dinheiro injetado, toda a corporação, né? O número de policiais... Os números de operações estão todos os anos aumentando. O número de pessoas que se recusam ao teste do etilômetro está diminuindo. A quantidade de acidentes que estão ocorrendo na cidade de São Paulo estão diminuindo, mas a gente precisa mais, a gente precisa evoluir, a sociedade precisa estar junto com a Polícia Militar, junto com os demais órgãos públicos. Para quê? Para ele ser um agente fiscalizador também. Viu alguém na rua que ingeriu bebida alcoólica e saiu, pegou um veículo? Ligue para a Polícia Militar. A gente vai lá dar esse atendimento, porque a intenção é o quê? Salvar vidas, no final de tudo. Eu vou passar um pouquinho aqui para o Newton. O Newton, que faz parte dessa ONG, né,
como que ela chama, não foi acidente. Aliás, se você me permitir, eu queria corrigir que ao longo de toda a reportagem brilhante que vocês estão fazendo, vocês se referem a esses crimes como acidentes. E não são acidentes. Tudo aquilo que pode ser evitado não é um acidente. Alguém que bebe, que transgride qualquer lei, que transgride qualquer consenso da sociedade de qual deve ser a conduta, ela não é um acidente, é um crime. E crime tem que ser julgado e crime tem que ser punido. É essa sensação de impunidade que faz com que, mais uma vez, mais algumas famílias são destroçadas. Não é só a pessoa que morre, mata-se junto sonhos, famílias, trabalhadores brasileiros, e a gente vê a pessoa não acontecendo praticamente nada. Quer dizer, ela paga uma fiança, vai responder em liberdade. No caso do meu sobrinho, a assassina, isso que eu ia perguntar. voltou a dirigir, assassina, você se refere a ela? mesmo com a carteira cassada. Um programa de TV seguiu, ela dirigia, fazia conversão proibida, falava ao celular, se maquiava dirigindo. Peraí, você e está nada falando ocorreu. que a moça, Gabriela a senhora... Guerreiro Pereira. Vamos dar nome aos assassinos. Como? Gabriela Guerreiro Pereira. Então, a Gabriela, que acabou dirigindo embriagada e matando o seu sobrinho Vitor, ela está livre, é isso que você está querendo me dizer? Pior do que isso, ainda não foi nem promulgada se ela vai responder por dolo eventual, por homicídio doloso, por culpa consciente ou por homicídio culposo. E ela está Isso dirigindo... deve ocorrer até o final desse ano. Quando ela tinha suspensa a carteira dela, um programa de TV fragou ela... CQC, né? O CQC pegou ela dirigindo vários dias, como se não houvesse Acompanhou, lei. assim, tipo, Acompanhou, vigiando, sem ela filmou saber. e pôs no ar. A promotora Mildred, na ocasião, pediu para ela ser proibida judicialmente de dirigir, que ela estava proibida só administrativamente. Ela ainda entrou com mandato de segurança e conseguiu ganhar liminar. A promotora pediu que ela não frequentasse lugares onde se vende bebida para consumo, não saísse à noite e fosse judicialmente proibida de dirigir. Mas quem que controla isso, Newton? Independente de alguém controla, ela conseguiu uma liminar cassando a decisão da justiça. Anulou. E, Anulou, na verdade, a gente acredita que é isso que faz com que as pessoas acreditam na impunidade. Então, a gente não pode chamar de acidente, a gente tem que chamar de crime. A pessoa que bebe, que corre, que fala ao celular ou transgride qualquer lei de convivência e mata ou mutila, tem que ser considerado um criminoso. E criminoso tem que ter sua pena aplicada, não pode substituir por cesta básica. É muito pouco. Se a pessoa for condenada até 4 anos... Você estava falando eu tava se até 4 anos... ou seja, se ela responder por homicídio culposo, ela acaba substituindo automaticamente a pena por pagamento de cesta básica ou serviço comunitário. Gente, por uma vida isso é muito pouco. No caso do Davi, que acabou perdendo o braço, que a gente também viu ali na reportagem, o Alex Siwick pegou 6 anos, né? Que também chega a não ser expressivo, também não ligou para a família, também veja, nunca procurou. Por ser menos Ela do procurou, a Gabriela procurou? Claro que não. O advogado instruiu ela a mandar uma cartinha que ela fala assim: desculpa, matei seu sobrinho. É ridículo isso. Foi só isso? Foi só isso. A justiça não pede uma fora reparação tudo também. isso, o próprio caso do ciclista, ele foi condenado a 6 anos. Já começa no semiaberto, só vai dormir preso. Depois de cumprir um sexto, ou seja, apenas 1 ano, ele tem progressão de pena. Quer dizer, eu acho que a gente tem boas leis, mas é muito difícil delas serem aplicadas. O nosso movimento, através de um projeto-lei que foi redigido pelo advogado Maurício Januzzi, à época presidente da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo, nós tentamos fazer um projeto de iniciativa popular. Então a gente precisava recolher 1.300.000 assinaturas para que isso fosse ao Congresso. Quando a gente já tinha recolhido 800.000, esse é um número bastante expressivo, a deputada Keiko Otto abraçou o nosso projeto e apresentou ele na Câmara dos Deputados Federais. Nós fomos inúmeras vezes a Brasília, tivemos audiências públicas. A questão de 1 ou 2 meses foi a plenário o nosso projeto. E, infelizmente, eles modificaram alguns pontos fundamentais. O primeiro, que na minha opinião
é importantíssimo é que a gente altera de 0,6 a tolerância para 0. E por que a gente faz isso? Hoje nós temos a tolerância de 0,6. 6. E eles mantiveram isso. É 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue. Por litro de sangue. Ou 0,3 de volume de ar, se for o caso de etilômetro. Abaixo dessa graduação é o quê? É embriagado e está liberado? Não é, a embriaguez só se dá acima desse limite. Então a pessoa está Abaixo alcoolizada e cometeu um crime alcoolizada. Então, por que a gente pediu 0 de tolerância? Porque qualquer médico, de qualquer especialidade, não precisa ser o IML, pode atestar se a pessoa está sob efeito de álcool ou droga ou não. E aí você já tem a prova cabal para instruir o processo. Para instruir o processo. No Brasil tem um entendimento que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. E se interpretou que então a pessoa não é obrigada a fazer bafômetro nem exame de sangue. Aí você não tem a prova material para o crime. E o crime, você não tem como indiciar a pessoa da maneira criminal. Aquela lei de 2012, que foi um avanço, que diz, a partir de agora, qualquer prova, testemunha, Sim. foto, qualquer prova admitida no direito vale como prova, ela é tão somente válida para punição administrativa. Ou seja, perder carteira... ter a carteira cassada por 1 ano, onde existem 8 possibilidades de recurso, de não ser cassada. de não ser cassada, quer dizer, a pessoa simplesmente ganha tempo, contrata um bom advogado e ganha tempo, e uma multa de 1.900, para que para algumas pessoas abastadas é muito pouca diferença, mas já foi um avanço. O projeto que foi aprovado na Câmara, ele institui o crime de trânsito, onde a gente pedia uma pena de 5 a 8 anos. Ela seria maior do que de 0 a 3, que é automaticamente Sim. substituído por cesta básica, né? O serviço comunitário, e menor do que o homicídio doloso, que é de 6 até 20 em alguns casos. Eles alteraram isso também, colocaram de 4 a 8. E a gente está muito bravo com isso, porque se a pessoa tiver bons antecedentes, for a primeira morte, vira de graça, troca por cesta básica. Então a nossa esperança é que agora o projeto caminhou para o Senado e que no Senado a gente consiga voltar ao projeto inicial. Aí ele vai ter que voltar para os deputados, Sim, aí voltar para o Senado, para daí e até aí ser sancionado. ir para a ascensão presidencial. Mas o que a gente acha importante caminho aí grande. é deixar claro para a sociedade, beber e dirigir, correr, falar ao celular, não respeitar a mão de trânsito, é crime. A pessoa será exemplarmente punida. Para janeiro foi marcado o júri popular daquele deputado que matou o filho da Cristiane Airedi. A gente espera que ele seja condenado a muitos anos de prisão, em regime fechado, e que isso marque uma mudança de paradigma. Só A que gente isso realmente deixe vai muito acontecer? claro. Eu acredito que sim. Eu acredito sim. A gente sabe que depois de condenado ele vai recorrer, vai tentar cancelar o júri, vai tentar marcar outro. Afinal de contas, é uma das famílias mais ricas do Paraná, um deputado e tudo isso. Mas a gente acha que num caso que teve uma repercussão tão grande, ele ser realmente preso, vai sinalizar para a sociedade o seguinte: não faça. A partir de agora. As coisas estão mudando. Esse país está querendo que sua população seja cidadã, que tenha responsabilidade e que respeite o próximo. Porque a primeira lei que se desobedece quando se bebe e dirige é o direito da vida do próximo. Maria, irmã do Raimundo. Isso. Quantos anos você tem? Tenho 33. 33. O Raimundo tinha 30 e poucos. 38. 38. Isso. Você está aqui em São Paulo há quanto tempo? Eu tô 15 anos. Você veio depois dele? Isso. Você estava onde quando vocês receberam a notícia? Eu tava em casa com meus 3 filhos. Você mora perto? Moro. Né? Aí minha sobrinha chegou gritando, falando... Ele dirigiu o Raimundo? Não. Não. Que o Raimundo tinha sofrido um acidente e tinha morrido. Mas aquilo pra mim, eu não acreditei, eu fiquei em choque, eu parei, eu sentei São na em cama. quantos irmãos? Nós somos em 12 irmãos. 12. Aqui em Isso. São Paulo tem quantos? Aqui em São Paulo tem 7. 7. Tem. E tem em Brasília, tem no Rio. Estão espalhados, né? Na verdade.
E não acreditei. Meu menino de 11 anos acordou chorando, perguntando o que eu tinha. E logo eu falei para ele, mas aquilo não me entrou na cabeça. Não, aquilo só podia ser engano. Aí me vesti os meninos, né, que estava um pouco frio, e em seguida foi para lá. Cheguei lá, a crise já não estava. A crise já estava para firma, para levar para o hospital. Aí meu cunhado estava, minhas duas irmãs também estavam, mas meu cunhado estava falando ao celular com um companheiro que tinha levado a crise. Uhum. Mas aí, de imediato, eu cheguei lá e falaram assim, não, mas ele está no hospital. Ele está no hospital. Aquilo me deu uma esperança tão grande, sabe? Disse, não, meu irmão não vai. Meu irmão vai lutar, vai ficar com a gente. Mas, Passou que ele estava em estado grave, alguma coisa assim, ou não? Só falou, ele foi atropelado não, ele e está no hospital. estava. Falaram que ele estava... Mas aquilo não, na minha cabeça não. Ele não ia morrer. Não. Ele não ia porque a coisa que ele mais amava no mundo era os filhos. E ele não ia deixar. Então, em seguida veio uma ligação, meu sobrinho falou, não, rapaz, isso não. Aquilo ali, então, eu olhei pro menino, minha irmã veio na minha direção, sacudiu a cabeça. Mas, não continuei acreditando. Em seguida, ao amanhecer, a Cris ligou pro meu irmão mais velho, disse que queria que alguém fosse para lá. E disse, eu vou. Eu vou porque isso é um engano. Não pode ser, e não. Mata com pouca tontuda aí, não. Não é. Eu vou porque a Cris está precisando de mim, então isso só pode ser realmente um engano. Para mim saber, eu vou ver. Eu preciso ver. Porque se eu não ver isso, eu fui ao hospital, mas meu irmão, peguei uma perua, fomos até a Barra Funda, fomos dois. Eu calada de um lado e ele calado do outro. Porque tanto eu como ele, nós não acreditávamos. Cheguei lá em seguida, a Cris veio na minha direção, me abraçou. Eu falei para ela não chorar, né? Não, Cris, se acalma, não chora. Eu, em seguida, perguntei para o rapaz da firma como eu fazia. Porque eu queria ver meu irmão. Porque para mim, até hoje, isso eu não aceito. Fala, Cília, você quer... Um sonho. Não, Parece- isso Parece que não aconteceu. não. Parece que não aconteceu. Não. Alguém falou com vocês, da família, você sabia o que tinha acontecido na hora? Assim, ele foi atropelado por uma moça ou não? Foi atropelado? Foi Como atropelado. é que chegou a notícia? Eu cheguei na casa da Crise e alguém tinha muita... Já começou a chegar os sobrinhos, que são muito sobrinhos, e não lembro qual deles falou assim, poxa, mas foi por uma mulher. Foi por uma mulher. O que E veio ela- na sua cabeça? Ela falou assim, foi por uma mulher. A mulher estava bêbada. E aí, o que você pensou? Eu disse, foi por uma mulher, bêbada. Na minha hora, na minha cabeça, eu imaginei, poxa, como essa mulher bêbada, assim, bêbada. Mas, como eu estava dizendo, não acreditava mesmo, eu não acreditava. Eu vou pedir para você segurar o que você vai falar para a gente depois, que é super importante. A gente vai fazer uma pequena pausa, tomar um copinho d'água, dar uma respirada aqui, recobrar o fôlego. O programa Assembleia Debate faz uma pequena pausa. Hoje a gente está discutindo sobre violência no trânsito. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate. Eu peço desculpas de tá difícil hoje fazer o programa. A emoção é muito grande, a gente está falando com
Uma senhora que acabou de perder o marido aqui, vítima de atropelamento de uma moça que estava bêbada, embriagada. Eu volto a pedir desculpas mais uma vez pela emoção latente aqui. Ela é mãe de 4 crianças, ela não trabalha, não sabe como vai continuar agora a vida. Está muito recente isso aqui. Elas choram a todo momento, e mulher é fogo, a gente chora mesmo, não adianta a gente vai junto aí, porque eu sou mãe, eu fico imaginando isso acontecendo recorrentemente na vida de centenas de brasileiros. Hoje, o que mais se mata no trânsito é o álcool, não é qualquer outro tipo de imprudência, que temos muito, né? Brasileiro dirige de uma forma muito imprudente, mas o que mais se mata no trânsito hoje é o álcool. A Maria é irmã do Raimundo, que faleceu agora recentemente lá na Zona Norte, estava trabalhando de madrugada, pintando uma ciclofaixa na Avenida Luiz Dumont Vilares, ali uma avenida conhecidamente por dezenas de bares. O tenente aqui não me deixa mentir, vocês fazem policiamento ali sempre, não é? Exato. Normalmente de madrugada, que é a hora que tem mais vai e vem ali da galera saindo dos bares, não é mesmo? Sim. Tinha policiamento nesse dia, o senhor sabe, tenente? Todos os dias a Polícia Militar realiza as operações Direção Segura nos locais de acesso a regiões boêmias da cidade. A gente monitora locais de grandes espetáculos públicos, shows, eventos esportivos, qualquer evento na cidade que possa ter um público que vai ingerir bebida alcoólica, a gente está monitorando e fazendo esse trabalho de fiscalização. Então, as viaturas, ou na operação propriamente dita, ou no patrulhamento, elas estão orientadas para essas regiões específicas. Regiões boêmias, na Zona Norte, na Zona Leste, Zona Vila Madalena. Onde são as regiões boêmias, só para eu saber? Vila Madalena, Vila Olímpia, a região da Luiz Dumont Vilares, Engenheiro Caetano Alves. Também tem bastante. Região da Praça Silvio Romero, na Zona Leste. Mas a gente não pode pegar só essas regiões. Nas regiões mais extremas da cidade, a gente também está atuando, está tendo essa situação. A região central, a Avenida Paulista e Mediações, a gente também faz operações nessa região, que a gente sabe que a pessoa ela sai... No Beto Sem Bar também, né? Ela sai do trabalho, às vezes ela quer fazer uma confraternização. Estamos chegando agora nas festas de finais de ano, confraternizações de empresas, feriados prolongados que nós vamos ter. Então, Carnaval, o Comando de Policiamento de Trânsito está atento a essas situações e monitorando. E utilizando a inteligência policial para estar melhor atendendo esses locais, né? Além de coibir também a parte criminal, né? Essa operação ela consegue fazer. Né? No início do programa, a gente abriu com uma matéria para explanar, para ilustrar um pouco essa situação que a gente vive hoje aqui em São Paulo e no resto do país. Eu vou pedir para que o Giba, a Mônica, aí no nosso switcher, passar de novo esse VT, para que a gente veja e mostre para quem está nos assistindo agora ao vivo como é que vai o Brasil nesse sentido, para que rumo que a gente está indo. Vamos ver? Sabe aquelas pancadas que a gente leva para valorizar de vez a vida? Pois é, a do Davi foi forte e deixou sequelas. O Davi trabalhava a 120 metros de altura e foi sofrer um acidente no chão. Ele estava assim de bicicleta indo para o trabalho num domingo e ainda não tinha nem amanhecido quando veio o carro em alta velocidade. No atropelamento, um dos braços dele foi decepado e o que aconteceu depois assustou a todos pelo tamanho da crueldade. Quem atropelou o Davi na Avenida Paulista foi Alex Silwick, um estudante de psicologia que em 2013, quando o acidente aconteceu, tinha 22 anos. Ele estava bêbado e fugiu sem prestar socorro, com o braço do Davi preso no carro. Depois, o motorista jogou o braço em um córrego da Zona Sul de São Paulo. Poucas horas depois, se entregou à polícia. 11 dias preso. Ele saiu da cadeia antes de eu sair do hospital. Alex Silwick foi condenado a 6 anos de detenção em regime semiaberto e também teve o direito de dirigir suspenso por 5 anos. Ele nunca pediu desculpas ao Davi. Acho que se ele não se interessou em me procurar para prestar algum tipo de apoio, mesmo que fosse uma palavra, desculpa, tal, nada. Então você acaba perdendo as esperanças no tipo de pessoa que ele se tornou.
A bicicleta do acidente que o Davi guardava toda amassada até bem pouco tempo atrás foi doada. Ele decidiu dar um passo à frente. Ele também faz rapel e dá palestras para contar a história de superação. Só que nem todos os casos seguem desta forma. O Vitor Gurma, aos 24 anos, tinha uma vida inteirinha pela frente. E eu vejo hoje um outro tipo de chato, que a gente também não dá muita bola, que são os ecochatos. Né? Eles ficam falando que acidentes podem acontecer, que vão acontecer. A gente duvida que eles vão acontecer, né? Apesar de estar vendo algumas coisas. E hoje a gente se forma como administrador. A gente tem que ser responsável para que a gente não perca de novo aquilo que tem mais valor. São as nossas vidas e as vidas de quem nós amamos. Os sonhos foram todos interrompidos. O Vitor foi atropelado em 2011. No volante, a nutricionista Gabriela Guerreiro Pereira. Ela dirigia este carro na rua Natingui, na Vila Madalena. De acordo com a promotoria, estava embriagada e ainda acima da velocidade permitida. O Vitor morreu 5 dias depois do acidente. A motorista responde ao crime em liberdade e o julgamento ainda nem aconteceu. No dia 18 de outubro deste ano, 2 operários que vieram do Piauí para tentar uma vida melhor em São Paulo encontraram a morte. Raimundo Barbosa dos Santos e José Ayrton pintavam uma ciclofaixa na Zona Norte quando foram atropelados. A motorista Juliana Cristina da Silva, de 28 anos, vai responder em liberdade. Ela pagou R$15 mil de fiança. O exame de bafômetro feito pela polícia apresentou resultado quase 3 vezes maior que o limite que configura embriaguez ao volante. Gente, muita emoção aqui no estúdio, muita revolta. A Cília acabou de me dizer que o Raimundo, ele normalmente opera uma máquina, né? No momento em que ele foi atropelado, ele estava Agachado, fazendo a faixa da bicicleta. desenhando a bicicleta, né? Na ciclofaixa. Na ciclovia. Ele mexia com tudo, ele. E o José estava logo atrás dele. Tava ali. Só estavam os dois trabalhando? Os 2 e os outros atrás. Tinha mais. Eu interrompi a Maria, vou voltar para você aqui, não posso deixar de falar. Você recebeu a notícia, então, que infelizmente o seu irmão tinha falecido, não tinha conseguido, enfim, sobreviver e que tinha sido uma moça que tinha causado a morte dele e que ela estava embriagada, ela estava bêbada. Você falou que não acreditou também na hora, assim, né? Não. Que ele não morreu, não, peraí, para tudo. Não. E depois? Caiu a ficha? Não. Não caiu a ficha? Não. Tem quantos dias que isso aconteceu? Isso foi no domingo, né? A gente está falando menos de uma semana. Menos de uma semana. Menos de uma semana. Isso. Tá doendo muito. Dói. O que você acha disso tudo que aconteceu? Eu acho que vai ser mais um crime que vai ficar impune. Mais um que vai ficar impune? Porque não foi o primeiro, com certeza não vai ser o último. Não vai ser. Eu tenho certeza. Quantos Raimundo vai morrer? Quantos José Ayrton vai morrer? Quantos filhos os pais vão enterrar? Porque tem o quê? Tem uns 7 meses que minha mãe teve aqui. Minha mãe só veio se despedir do filho mais novo. A gente fez um churrasco, todo mundo alegre. Hoje é a recordação mais recente que nós temos da família inteira, os que estavam aqui em São Paulo. Vocês têm advogado? Não, Não, a empresa está... só da empresa mesmo. A empresa está dando suporte Tá, para vocês? Tá. Só a empresa. Tá. Né? Só a empresa? Só. A Juliana, eu perguntei para a Juliana chegou a entrar em contato, a família dela ligou para vocês, teve algum interesse dela de... Não. 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 O que vocês pensam disso? Olha, Porque existe o reparo da justiça. Mais cedo, mais tarde. Na verdade, mais tarde sempre, né? Mais tarde, mais tarde, Geralmente mais bem tarde. Mas a gente também espera uma atitude, né, de quem fez, da parte humana mesmo, né, de humanidade, de quem fez. Falar, desculpa, perdão,
eu quero dar assistência a vocês, eu quero, sabe, tentar reparar, por mais que não volte a vida. Não volta. Não Né? volta. Assim, a gente quer essa resposta, né? A gente não quer só justiça e pronto. Vocês querem essa resposta da Juliana? Eu não quero. Não. Não quero. Mais distante ela ficar de mim, melhor. Ela pagou 15 mil reais Sim. e agora está Tá em liberdade. tá solta. O que a senhora acha disso, dona Cília? Eu acho muito injusto. Ela tá aí na rua. O juiz ainda deu quando não há intenção de matar. Não é o filho dele. Não é parente dele, porque se fosse, estava lá preso. Com certeza. É uma sucessão de erros e de impuridades, né, Newton? Na verdade... A gente fala na matéria o tempo inteiro acidente, acidente. Você voltou a falar aqui Eu volto. nos Não bastidores. foi acidente, Não foi foi crime. acidente. Acidente é quando ninguém tem culpa, né? Quando aconteceu, caiu uma pedra do céu. Exato. Foi um duplo homicídio. É óbvio que é com dolo eventual. A pessoa, ao beber, ela assumiu esse risco. De pegar uma água no carro. Nesse caso, que é tão infeliz quanto os outros, ela ainda fez o bafômetro, se existe a prova material que ela estava embriagada. E mesmo assim... E mesmo assim, isso que o juiz determinou, não tem importância nenhuma, na verdade. Porque, na verdade, agora o Ministério Público vai ver o caso e vai tentar indiciá-la por duplo homicídio doloso, podem ter certeza Espero. disso. Mas isso demora? Só que a gente fala o seguinte, se é uma dor enorme perder um ente querido, você tem que esperar 7, 10, 12 anos para ver um assassino, um criminoso num banco de réu. Isso é cruel, isso é insano. Por isso que a gente precisa mudar a lei. A gente precisa que, o mais breve possível, todos nós temos direito à defesa. Então, quando ela paga a fiança, não é que ela está tentando indenizar. É a nossa lei que permite que a pessoa, o juiz-arbítrio, pode ser 0, pode ser 15 mil, pode ser o valor que for, e ela vai responder em liberdade, porque dizem que todos têm direito de ampla defesa. Aí eu pergunto, as duas vítimas tiveram algum Não. direito de defesa? Então, no nosso país, nós temos a pena de morte. Bêbada. E a família tem a prisão perpétua, porque para vocês é muito recente. Para a gente já faz quase 5 anos e a gente vai preparar uma festa, a gente esquece e põe o lugar da pessoa que já se foi. Então, o tempo não muda em nada isso, porque isso é um sentimento. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, duas justiças têm que acontecer. A de Deus, vocês tenham certeza que vai acontecer, vai tentar ampará-los e vai amparar as vítimas também. Agora, a gente precisa fazer alguma coisa para a justiça aqui da terra. Eu me revolto, acho que todo mundo tem direito à vida. Mas uma coisa que não me passou na garganta foi a nossa ilustre presidente ligar para um outro país para pedir para o presidente não obedecer a lei lá e poupar a vida de alguém. Eu acho nobre poupar a vida de alguém. Mas era um traficante que estava em outro país, sob outra jurisdição, e ela ligou. Ela não ligou para a gente para pedir desculpa, que a lei nesse país é uma porcaria. Você está falando do caso daquele moço que foi pego com drogas na prancha, né, lá na Indonésia e que acabou sendo... Ele foi condenado à morte, eu não acho isso certo, eu acho que a vida Nossa tem que ser presidente preservada. tentou intervir para... Mas o meu sobrinho não teve a vida preservada, o irmão de vocês, o esposo da senhora, não teve. E a nossa presidente, é claro, se ela for ligar para cada um, ela não faz outra coisa. Mas ela poderia pelo menos mandar um projeto de lei para o Congresso para que fosse mais rápido. Nós estamos... Todos os parentes de vítimas, há 4 anos tentando essa lei. E agora ela está no Senado, então eu peço para quem assistir, para os deputados, isso é uma legislação federal, mas que ligue para os deputados, para os senadores de seus partidos e peçam clemência a eles, vamos ser rápido, vamos fazer que isso entre em vigor, porque não vai resolver, mas vai diminuir. E essa estatística que está aí, que fala de 40 mil, 60 mil, que o país é o 5º no mundo, ela é mentirosa. Porque quem morre depois de 24 horas não entra nem para a estatística. Então, o seu sobrinho... O meu sobrinho não faz parte da estatística, ele morreu 5 dias depois. O DPVAT, que indeniza, fala em 66 mil. É 50% de distorção naquilo que é estatística, que deveria ser um material para designar qual que vai ser a política pública a ser aplicada. Então, assim,
é terrível e é muito pior do que os números mostram. Vou até falar para a senhora, dona Cília, a gente está aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma casa de leis, uma casa de deputados que nos representam, né? Estão aqui para dar voz à população. As portas estão abertas aqui, eu acredito que a senhora pode falar com qualquer deputado aqui que possa ajudá-la nesse caminho que a senhora vai começar a trilhar, mas principalmente tentando mudar leis. Hoje a Assembleia Legislativa acaba tendo um poder um pouco restrito em relação a algum tipo de lei, que tem que ser federal, não estadual, né? Enfim, isso está caminhando para uma mudança, mas é uma mudança que não deve chegar tão rapidamente agora, enfim, no próximo ano, mas enfim, com a PEC 47, que o nosso presidente tem aí encabeçado a lista para que mude, para que os estados tenham mais independência no legislativo, em legislar pro próprio estado, né? E não depender de sanção lá de Brasília para vir para cá. Olha aí onde é que está tramitando a lei, lá em Brasília. É uma coisa que vai mudar o Brasil inteiro, né? Assim, às vezes precisa de uma coisa mais específica aqui. Então eu digo para a senhora, dona Cília, nós aqui da TV Assembleia SP, a gente está de portas abertas para que a senhora venha dar voz para esse caso, representando agora, mais recentemente, infelizmente, esse número que a gente tem assustador de mortes no trânsito por violência, embriaguez, descaso, imprudência, impunidade. Eu sempre vou falar isso, portas abertas para vocês duas. Eu preciso perguntar uma coisa para o senhor, tenente. A gente fala muito de embriaguez. A gente sabe que agora a boa parte da população está aí, eu falo que é a geração Rivotril, né? Para tudo toma Rivotril, tô com depressão, tô triste, o médico vai lá e receita. Ele altera os parâmetros, enfim, da pessoa e ela continua dirigindo. Tem remédios que causam extrema sonolência, né, também, que também te deixa mais lento num poder de decisão na hora que você está atrás de um volante. Como que vocês são conduzidos na hora que vê que a pessoa está alterada, mas no bafômetro não está dizendo que é isso? Vocês só tem um bafômetro, né? Durante a operação, verificado todos os sinais notórios da pessoa. E a capacidade. Quais são esses sinais? Pode ser sonolência, olhos vermelhos, vômito, odor etílico, fala enrolada. Então, são vários sinais que levam o policial a ver qual procedimento ele vai estar adotando. Nesse sentido, a pessoa é conduzida, o cidadão é convidada a submeter ao teste do etilômetro, que ele pode estar realizando o teste, que é o bafômetro, pode estar dando negativo, e mesmo continuando esses sinais, o que acontece? A legislação é clara, referente ao artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro, como 306, né? A capacidade psicomotora alterada pode ser por álcool ou qualquer outra substância psicoativa. Tá. Então, pode ser um entorpecente, pode ser um medicamento excessivo e tudo mais. Constatando essa situação, ele é conduzido ao distrito policial para outras providências. Mesmo que visualmente só, mesmo que você só consiga identificar visualmente. A parte administrativa toda é tomada pela Polícia Militar e conduzida ao distrito policial para os outros procedimentos de polícia judiciária. Então, independente da pessoa estar com álcool no organismo, remédio ou alguma substância entorpecente que seja comprovada ou não, mas que apresente sinais, os procedimentos administrativos, bem como a condução dela ao distrito policial, é realizada para os procedimentos de polícia judiciária. Aí, exame junto ao Instituto de Criminalística e tudo mais, né? A gente tem aí esse trabalho que, infelizmente, está começando pela parte de mortes. Por causa de mortes, o Brasil tem que mudar a cultura, a gente tem que mudar o nosso jeito de pensar. É a nossa decisão que tem que vir antes de sair de casa. Ninguém está falando que é para você não beber. Ninguém está falando isso. Que é para beber pouco ou para beber muito. É só não dirigir. Aí até o tenente aqui me corrigiu, eu estava conversando com ele ali nos bastidores. O senhor falou assim, se dirigir, a frase usada na campanha, se dirigir... muitas pessoas falam que se for beber, não dirija. Se for beber, não dirija. Essa é a frase da campanha. Se você fala, se não for beber, não dirija... Eu já estou induzindo que pode beber. Eu já bebi. Será que eu vou ter capacidade de saber se eu posso dirigir ou não? O problema é que a gente então eu tenho que falar, se eu for dirigir, eu não vou beber. Porque se eu vou dirigir, eu estou consciente, eu tenho a razão e a consciência de que eu não vou poder estar ingerindo bebida alcoólica. Então essa é a mensagem que fica da Polícia Militar.
E a gente está realizando operações e conta também com o apoio da sociedade para se conscientizar nessa situação e verificou qualquer coisa, pode ligar o 190 que a Polícia Militar vai dar todo o atendimento para evitar qualquer desfecho pior aí e salvar vidas. Salvar vidas. Dona Cília, a senhora tinha alguma opinião, posição em relação a isso? De alguém que tomava uma cervejinha e falava, Cília, entra aqui que eu vou dar uma carona para você. A senhora tinha alguma opinião em relação a isso? Já sabia que não pode, né? Porque já dá uma alteração. Já sabia. E Já tinha fica- alguma posição em relação a isso? Falar, eu nunca entrei em carro de alguém que bebeu, eu nunca... A senhora tinha algum posicionamento assim forte? Ou deixava? Falava, se eu tomar uma cervejinha, eu vou pegar carona com ele. Porque o Raimundo não dirigia, né? Não. Não dirigia. A senhora tem algum posicionamento em relação a isso? De tomar uma cervejinha e pegar? Já entrei assim, mas... Não achava certo. Não achava certo. E agora? E agora tá aí. A bêbada tá na rua. Só tem um recado para mandar para Juliana? Tô perguntando se ela tá dormindo. Direito. Porque eu não tô. Ainda falar. Não, bate meu carro ali. Tentou fugir. Tentou fugir. E nem socorreu. Justiça. Muito justiça. Porque eu tô aqui com meus 4 filhos. E ela tá aí. Justiça. O Vitor estava voltando também de um... Ele foi jantar, Tinha ido jantar, não? era a questão de 8 quadras da casa dele, em vez de ir de carro, ele preferiu ir a pé, porque sabia que poderia tomar um vinho, alguma coisa. Ele estava na calçada. A última imagem que vocês passaram, fui eu que consegui. Ele está atravessando numa faixa de segurança, indo para a calçada, e logo depois veio essa motorista irresponsável, em altíssima velocidade, pelos depoimentos completamente embriagada, mas se recusou a fazer o bafômetro e o exame de sangue. Ela não fez a curva da rua, bateu num muro, capotou, derrubou uma placa onde estava escrito 30 km por hora. Ela estava quanto? Bom, para ter capotado... Segundo o pra ter IC, colocado fala no que ela estava no mínimo a 62, no máximo a 97 por hora. Bom, no mínimo o dobro. Numa rua onde o limite é 30. No E mínimo uma o dobro. rua onde o namorado dela morava, que ela sabia que tinha curva e tudo, ela simplesmente não fez. Então, infelizmente, não se pode deixar que o direito individual de alguém, de querer se divertir, de querer correr, de querer, enfim, não respeitar as leis do bom convívio social, vá acima do direito à vida que todos nós temos. É verdade que mulheres, quando ingerem álcool, elas têm menos resistência ao álcool, tenente? Vocês têm essa informação? Não existe nada a respeito disso daí. Pra vocês O que não tem essa informação? O que a gente sabe é que a fisionomia da pessoa, o corpo, o peso, se ela se alimentou ou não se alimentou, tudo isso interfere na absorção do álcool pelo organismo. O que é importante deixar claro é que o teste do etilômetro, que é o bafômetro, é um equipamento que ele pega o ar alveolar, ou seja, o ar que está no pulmão. Ou seja, você ingeriu bebida alcoólica, o que acontece na troca gasosa entre os pulmões e o sangue, é esse ar que a gente quer. Então, por isso que quando a gente vai submeter o cidadão ao teste, a gente pergunta para ele há quanto tempo ele ingeriu bebida alcoólica. Se foi há mais de 15 minutos, ele pode realizar o teste, que não vai ser pego o hálito dele. Porque tem muita gente que fala assim, eu fiz um bochecho com um antisséptico, e eu assoprei e foi isso que deu Comi um positivo. bombom O com que licor. acontece? Pode até dar positivo, mas se você fizer depois de 15 minutos, vai dar 0 no equipamento. Sim. Então, Então, eu ele comi pode um ficar bom, ali, se eu comi seguram um bom, ele. eu comi um bombom e assoprei. Pode dar positivo? Pode. Mas se eu esperar o que fala a legislação, as normas de uso do equipamento, se eu comer um bombom, se eu comer alguma coisa em que a quantidade de álcool é mínima, o que acontece? O organismo não absorveu, passado 15 minutos, Não vai tá mais dar lá. 0. Eu tomei um medicamento que tem álcool. Não tem problema. O que acontece? Quanto tempo foi? Faz 5 minutos que você tomou? Então vamos esperar 15 minutos. Vamos aguardar. Esperou 15 minutos, assopra. Se
Se é verdade. Verdade vai dar zero, Ele vai dar senão zero. o equipamento ele vai estar realizando Tenente, dessa mais forma. uma pergunta. A gente hoje não vive sem tecnologia, né? Hoje você não precisa mais parar, abrir a janela do carro para perguntar, sabe onde fica tal rua? Porque a gente, pelo celular, tem aplicativos de GPS que nos levam até os lugares que a gente precisa ir. Um bastante usado aí por todo mundo é o Waze, e o Waze costuma colocar onde tem blitz. Você vai acompanhando pelo caminho ali, eles assinalam. Na verdade, não é o Waze que coloca, são os próprios usuários que colocam ali blitz, batida, acidente, enfim. Qual o posicionamento da Força Pública e de Segurança para... Dentro dessa estrutura, o Comando de Policiamento de Trânsito, quando ele realiza a operação Direção Segura, o que acontece? Ele monitora também essas redes sociais. No bloqueio policial, tem um policial que também acompanha essa rede. Que também é um usuário. Que é o usuário da rede. Ele acompanha, vai passando para o comandante da operação. E o que acontece? São duas situações. A gente vai mudando o local e a gente coloca viaturas em locais de desvio desse bloqueio para já estar selecionando e levando essas pessoas para o bloqueio policial. Inclusive de pessoas que viram numa rua contramão. Esse tem um potencial muito grande de estar sob influência de álcool. Então a gente já tem essa preocupação e já atua nesse sentido. O exemplo vem de casa, né? Para a gente conseguir consertar os erros, enfim, quando não tem um poder público que está conseguindo dar conta, porque às vezes eu penso, é mais policiamento que tem na rua? Que tem que ter na rua? Ou é mais consciência? Né? Educação. Né? Educação. O que é que está faltando, né? O que é que está faltando ali para a gente não ter a história se repetindo aí direto do Raimundo. Eu estou indo para os minutos finais aqui do programa, vou pedir para que a gente faça as nossas considerações. Na verdade, o que eu queria mesmo era um recado de vocês para quem está em casa. Vou começar até pela Maria. Quem está em casa aí que ouviu a história de vocês, o apelo. O que você quer dizer agora, Maria? Olha, o povo de casa, eu só quero agradecer a oportunidade que você está dando aqui para a gente, né? Em primeiro lugar. E é isso. Ver uma pessoa beber, aconselho a pessoa a não pegar o carro, não pegar a moto. Porque eu, mas meu companheiro, nós tem moto. Na que a gente sai, ele não bebe. E pronto. Pronto. Os dois não bebem. É isso. E ajude essas pessoas. Bota na cabeça dessas pessoas que não pode dirigir. Porque é como eu disse. Senão é mais Raimundo que a gente vai enterrar. O Brasil vai perder. Mais Raimundo trabalhador. Pai de família, dedicado, amado por toda a família. É isso. Newton, qual o seu recado aí para quem está nos assistindo? A gente acha, o movimento acha que a gente precisa de educação, de fiscalização e de punição. Então que cada um faça a sua parte. A lei precisa mudar. O nosso projeto, que tem hoje quase 1,5 milhão de assinaturas, está lá no Congresso, passou na Câmara dos Deputados, está no Senado. Vamos pressionar cada um seu senador para que ele seja modificado. Claro, se ele for aprovado tal qual a Câmara mandou, é um avanço. Mas a gente precisa avançar mais. A gente precisa salvar mais vidas. A gente precisa poupar mais brasileiros. Enquanto esse e educar essa geração que está vindo. Porque a minha geração foi educada achando que era permitido beber e dirigir. Nem cinto a gente usava. Eu só queria falar mais uma coisa, você estava perguntando sobre se mulher. Na verdade, a gente foi na Associação Paulista de Medicina, eles nos disseram a seguinte informação. Não existe um índice seguro que você fala a 0,6, a 0,5, a 0,1 ou a 1,2. Cada organismo reage de um jeito. Então, nós temos que falar 0, porque a 0 não vai ter problema. Você não pode correr o risco de pôr 0,6 ou 0,3. Não importa o índice. Se uma pessoa pode beber 0,6 e está com a capacidade psicomotora ótima. Outra pode estar com 0,2 e não ser responsável pela sua ação. É 0. Então, é 0. Quer beber? Eu também bebo, não tem problema nenhum. Falta de ônibus, de carona, motorista da vez, bebe em casa, mas enfim, não põe a sua vida e dos outros em risco. Eu deveria fazer um jogo de câmeras aqui para não confundir o André Copazzo aqui, mas já deu tempo para ele mudar para cá, que eu quero encerrar com a dona Cília aqui desse lado. Por favor, tenente. Aí, dá um recado aí para essa moçada que costuma sair para balada e bebe, acho que não tem problema nenhum pegar. Se eu ver muita coisa ruim aí, fala para ele. O conselho é simples, se for dirigir, não beba.
E que a Polícia Militar está nas ruas, à disposição do cidadão de bem. Para quê? Para coibir qualquer ato administrativo ou criminal e para salvar vidas. Essa é a intenção principal da Polícia Militar. Pode contar com ela, pode confiar que nós estamos nas ruas 24 horas por dia. Obrigado, senhor é pai? Sou pai. Pai. Espero aí que já é adolescente, novinho ainda? Não, é novinho. Novinho É novo. ainda, né? Espero aí que ele tenha esse bom ensinamento que vem de casa, né? A educação que vem de certeza. casa. Dona Cília, muito obrigada pela participação da senhora aqui. Força, foco e fé. E o que precisar, a gente está aqui para ajudar. Qual o recado que a senhora tem aí para... Eu quero justiça. Justiça. E se você for beber, não dirija, pegue um táxi. Vá com um amigo no carro. E agradecer a firma e todos que estão me ajudando. Obrigada, dona Cília. Todos. Obrigada pela sua participação. É com essa imagem aí que a gente vai encerrar o programa. Acho que não precisa falar mais muita coisa. A Assembleia Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.